Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Vocês estão me Boa ouvindo? noite. Boa Sim. noite. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Ansiosa. Muito prazer em conhecê-la. Sou a Juliana Queiroz. Obrigada, viu, pelos 10 minutinhos. Eu estou viajando a trabalho pela escola, estou dando formação, até por isso que nossa aula começou num horário diferenciado. Então, esses 10 minutinhos para mim foram preciosos para conseguir aqui me organizar. Bom, deixa eu contar uma coisa para vocês antes da gente começar. Eu estou no hotel e a internet do hotel, ela não tá tão boa. Eu dei aula todos os dias à noite e em alguns momentos falha, tá? Se tiver algum problema, se eu precisar repetir alguma coisa, vocês me sinalizem, por favor. Semana que vem eu vou estar em ambiente seguro, então a gente não vai ter problema de internet. Só peço um pouquinho a paciência de vocês, que talvez hoje a gente vai ter essas questões aí. E aqui, como né, tem esse lance de toque de recolher, dos horários, enfim, então eu não consegui achar um outro lugar para conseguir ter acesso a uma internet melhor, uma conexão melhor. Tudo bem? Então tá bom. Tranquilo. Tá ótimo. Só pegar minha água aqui. Tomar uma aguinha. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Eu vou me apresentar a escola. E depois eu vou pedir para que vocês se apresentem também, para a gente se conhecer melhor. Tudo bem? Okay. Deixa eu compartilhar aqui. Bom, agora formalmente sejam bem-vindas aqui da escola. Já atuo nesse mercado já faz um tempo. E primeiro, deixa eu apresentar um pouquinho da escola. Não sei se todas vocês já estudaram na escola. Foi fundada em 2010 em Paris pela nossa fundadora e diretora lá de Paris. Sou presente além do Brasil e da França. Está falhando bastante, viu? Jura? Oh. Melhorou? Aparentemente, sim. Então tá bom, vocês vão me avisar. Muito ruim hoje se a gente não conseguir tocar a aula, qualquer coisa a gente remarca, tá? Porque realmente, assim, eu não sei o que fazer com essa internet daqui, algo que a gente não conseguiu achar, enfim, uma solução melhor. Mas vamos lá. Voltando aqui, a escola foi fundada em 2010, lá em Paris. Aqui no Brasil a gente existe desde 2012. Deixa eu ver que tá subindo aqui. A imagem está congelada, mas o áudio voltou. Eu vou tentando seguir. Bom, a gente está presente além do Brasil, Canadá, Itália, Índia. A gente tem um lema que é o ser para vestir. Então, a gente trabalha bastante o autoconhecimento aqui na escola em todos os nossos cursos. Eu sou a Juliana Queiroz, eu trabalho com estratégia de imagem. Eu estou na consultoria de imagem desde 2015. Antes de me tornar consultora de imagem, de atuar nessa área, eu trabalhei na área da moda, fui estilista, trabalhei com desenvolvimento de produto, trabalhei no Brasil, tive a experiência de ter um programa de TV, então, onde eu tinha um quadro sobre dicas de moda e de estilo. Também atuei na área da beleza, tive um espaço em São Paulo por 2 anos. Depois, né, depois que eu saí da área da moda, que eu fui empreender na consultoria, eu resolvi abrir um espaço e lá fazer os meus
atendimentos de consultoria de imagem, de visagismo, e tinha outros profissionais da área da beleza também. Fiquei nesse espaço por 2 anos, eu acabei me desfazendo desse espaço, porque eu me mudei de país. Eu sou de São Paulo, mas atualmente eu moro em Estocolmo, na Suécia. E eu trabalho com consultoria de imagem, trabalho com personal branding atualmente, faço atendimentos individuais. O meu nicho é o profissional, então eu atuo com executivos, empreendedores, alguns profissionais liberais. Dou treinamentos corporativos, esse é um braço bem forte também dentro do meu negócio. Dou workshops para público final e também eu faço mentorias com consultores de imagem. Atualmente eu trabalho como professora aqui da Ecole Brasil, da Ecole Londres, sou diretora da Ecole Nordics, que é a sede na Suécia, e facilitadora da Wise Marketing, que é uma empresa de branding e marketing que cuida de marcas corporativas e pessoais. Lá na Wise eu sou facilitadora dos treinamentos de personal branding e também eu atendo alguns clientes na área da imagem, né, com foco em marca pessoal, mas na área da cores, influencers também. E também sou trainer do Instituto Vida Exponencial, que é uma empresa focada em treinamentos corporativos. Eu sou uma pessoa extremamente ativa, eu sou uma workaholic, estou num momento de muito trabalho, assim, eu sou uma pessoa extremamente determinada. O meu desafio hoje é conseguir equilibrar a vida pessoal e a vida profissional. Eu sou casada com um sueco, mudar para a Suécia, estou lá há quase 2 anos, vai fazer 2 anos agora. Pretendo ter filhos, mas ainda com essa... E eu acredito que isso é um pouquinho do que a Juliana faz, um pouquinho do que a Juliana é. A Juliana é muito mais do que isso, mas esse é o meu eu hoje em dia. E assim, eu estou muito feliz com esse curso de consultoria de imagem corporativa. É um curso que eu tenho muito gente precisa mostrar para as empresas, né, que elas precisam, muitas empresas, muitos colaboradores estão muito perdidos em relação a isso. Tem poucos profissionais no mercado qualificados com essa demanda. Desde 2017, quando eu voltei do exterior, que eu fui estudar, que eu tô em 2017. Deixa eu ver aqui. Voltou a falhar. Ah, eu não sei. Te juro, não. De verdade. Aqui são algumas empresas que eu já atuei nesses meus 6 anos de consultoria. Já atuei em empresas aqui do Brasil e do exterior, dando treinamentos ou trabalhando com a parte de dando treinamentos na área de imagem, personal branding, enfim. Essas são algumas, né? Tem outras de... E agora eu queria conhecer um pouquinho vocês. Eu vou parar de compartilhar aqui a minha tela para a gente se...
Gente, vocês estão me ouvindo? Então, eu vou me apresentar primeiro aqui. Tô ouvindo. Ótimo. Boa noite a todas. Eu sou Camila Barbosa. Se vocês não estiverem me ouvindo bem, podem me falar, tá? Eu sou Camila Barbosa, eu sou de Belo Horizonte, sou consultora de imagem, já vai fazer 3 anos, mas eu atuo no mercado de varejo feminino há 10 anos, né? Então, eu era consultora de imagem e nem sabia que era, na verdade. E aí, eu decidi fazer uma transição de carreira, né, há 2 anos atrás, e viver da consultoria de imagem. Hoje eu tenho um escritório num bairro nobre aqui de Belo Horizonte, no Lourdes, e, e eu atuo com pessoa física, e no ano passado eu comecei a arriscar a parte de personal brand, né? E esse ano eu comecei a atender empresas, né, com treinamento de pessoas, né, com acompanhamento de produção de uniformes, tudo que é relacionado à área corporativa, imagem corporativa eu faço. A intenção é que em 2022 eu trabalhe apenas com personal branding e com consultoria de imagem corporativa. Eu já tenho equipe, né? Eu tenho escritório, então a intenção é que as consultoras de imagem sigam fazendo a consultoria de imagem pessoal e eu sigo atendendo as empresas. Eu tenho 30 anos, sou casada, tenho uma filha de 4 anos que estava querendo participar da aula, eu tive que expulsar ela daqui. E é isso, gente. Acho que deu para me apresentar bem, viu? E eu estou aqui ansiosa e com Legal, raiva. Camila. Obrigada. Da escola? Oi? Você está matriculada também na formação de branding aqui da escola? Ainda não. É a minha intenção fazer também. Na verdade, quero fazer todas. Eu formei no Senac, e aí agora eu quero fazer. Eu já entendo muito de tecido, tipo, muito mesmo, mas eu queria ter a formação também, né? A formação internacional. Eu quero fazer personal brand também. E as minhas meninas vão fazer o personal shopper, né? Nessa próxima turma que vai ter. Ai, que ótimo. É isso aí, investir em você, investir na equipe também, tá certíssima, que bacana. E legal que você já tem essa experiência no corporativo e essas questões que você já vai abordar aqui no curso, a gente pode trocar bastante ideia e com certeza você pode contribuir com a sua experiência e a gente aqui com mais ideias para você continuar melhorando o teu trabalho. Sim, agora mesmo eu estou com uma empresa da área de mineração, né? Uma empresa de médio porte, que está sendo um desafio. Então, acho que o curso vai me ajudar bastante. Quem gostaria de se apresentar agora? Ah, pode falar. Não, pode falar. Gente, eu sou de Belém. Eu, assim, trabalho com a consultoria de imagem estilo há 2 anos, vai fazer 2 anos ainda. Eu sou advogada de formação e estava estudando para concurso já há um tempo, mas eu sou muito inquieta, eu adoro empreendedorismo e tudo. E aí eu sentia que talvez o meu caminho não fosse o concurso, né? A vida do serviço público. E aí eu fiz o curso, eu vi que eu já fazia consultoria, já tinha feito consultoria com algumas amigas de forma intuitiva, e aí eu me encantei e decidi me jogar na consultoria. E, para minha surpresa, logo de cara eu tive algumas procuras, né, que eu não imaginava que eu teria tão rápido. Eu achava que Belém ainda estava muito atrasada em relação ao Sudeste, né, Sul e Sudeste. Mas eu tive bastante procura logo de cara e isso me fascinou.
E aí eu fui começar a trabalhar com workshops, eu fiz uma parceria com uma coach de negócios, então a gente trabalhou com mulheres empreendedoras, esse público me encantou também. E daí eu comecei a estudar outras coisas, né? Essa coisa do dress code mais formal da área do direito sempre me encantou, eu amo. E vejo que as pessoas ainda precisam muito, estão cada vez mais precisando disso, de uma orientação, porque a área do direito está assim, de mal a pior em relação à imagem. E aí é isso, eu comecei a pesquisar sobre o personal branding, né? Também eu nem sabia que a Ecole tinha curso de formação nessa área. E já estou aqui doidinha querendo saber. Começa, acho que daqui a semana que vem ou a outra. Vai ficar para um próximo momento, não vai dar para fazer junto. Mas, assim, eu fiz um curso recente na Belas Artes de consultoria de imagem corporativa, mas eu achei muito superficial, muito raso, não era formação. E aí eu senti a necessidade de algo mais. Eu soube ontem desse curso por uma colega daqui de Belém, que é consultora também formada pela Ecole. Eu não sou formada pela Ecole, eu sou formada pela Dani Couto, Escola de Estilo Rio. E aí é isso, estou aqui para aprender, já vi que já estou admirando aqui a Camila, a história da Camila. Com 30 anos já né, está bem encaminhada. Eu tenho 38, tenho um filho de 3 anos. E é isso. As minhas expectativas são as melhores e maiores. Que bom, muito bom conhecida, viu? Espero que você goste bastante aí do curso. E que legal que aí em Belém você já conseguiu achar um mercado, né? Já conseguiu aí ter clientes. Muito bom. E com certeza essa tua experiência com direito vai agregar bastante. Eu percebo que as pessoas têm me procurado para trabalhar a imagem profissional. Quando eu jogo na enquete do Instagram, se elas têm interesse mais na imagem profissional, em conteúdos de imagem profissional ou pessoal, elas sempre votam mais no pessoal. Então, eu percebo que elas ainda não têm a consciência de que uma coisa está totalmente associada à outra, entendeu? Então, e assim, aqui em Belém, o povo ainda está muito focado em coloração pessoal, sabe? Nossa, eu acho esse nicho fantástico e não tem ninguém explorando, então eu quero ser pioneira nisso. É isso aí. E a coloração deu um boom no Brasil, acho que em todos os lugares, né? Agora eu estou no Rio, dando curso pela escola, mas lá em Estocolmo mesmo, eu tô com 3 clientes, assim, que eu retorno para lá, brasileiras, que querem fazer a coloração, assim, sabe? É algo que até lá chegou essa febre com as brasileiras. E é engraçado que os europeus não se ligam muito nisso, então essas questões culturais são bem interessantes. Mas que legal. E eu achei interessante que vocês duas trouxeram a questão do branding. E o branding é algo que está muito ligado à consultoria de imagem. E dá para a gente trabalhar com os dois juntos, sabe? Porque a consultoria embutida no branding. Então, tendo os dois conhecimentos para trabalhar dentro de empresas, se vocês têm tudo fantástico, dá para a gente fazer muita coisa legal. Tanto atendimento de executivos, quanto treinamento dentro dos colaboradores, dos segmentos das empresas, sabe? E não digo só na área de vendas, porque normalmente o pessoal acaba focando mais na área de vendas, ou atendimento ao cliente. Mas até de empresas mesmo, os próprios colaboradores, porque hoje em dia eles são os porta-vozes das empresas, né? Eles que as relações estão estão prestando atenção e estão investindo. Oi? Agora voltou. Voltou? Recentemente, eu dei um treinamento na Bayer.
aqui na Baía de São Paulo, porque cada um estava num canto, né? Mas na sede de São Paulo, mas assim, foi online, foi agora na pandemia, o treinamento online e imagem para todos, desde diretoria da EE, sabe? Então, a gente pegou todos, diretoria, é só perceber que é importante fazer esse treinamento com os colaboradores paradas, isso é bom para a empresa, porque isso vai repercutir numa boa imagem para a empresa. E tem muita coisa para ser feita. E empresa, assim, é um nicho bem legal, porque eles pagam bem, e se você consegue firmar um nome, você consegue ter bastante trabalho. Que, Camila? Tá fechado o seu microfone. Não, estou dizendo que eles vão indicando, né? Quando você faz um bom trabalho no ambiente corporativo, ele já quer que o parceiro dele faça, que é o caso que o Alisson mesmo Exatamente. falou comigo. Eu quero que você termine aqui logo, porque eu já tenho uma pessoa te esperando. Tipo assim, sabe? É bem interessante. Perfeito. Gente, já teve um treinamento que eu dei para uma empresa, para a Berlan, e aí a concorrência, porque assim, a gente fez treinamento, né, e tira foto, aí posta no stories, aquela coisa assim. A própria Berlan postou nos stories deles que a gente estava fazendo treinamento lá, e aí a concorrência veio atrás da gente, porque viu que a gente estava dando treinamento na Berlan, e aí eles chegaram, oi, tudo bem, então a gente viu que vocês estavam dando treinamento na Berlan, a gente queria saber como que funciona, né, os pacotes de vocês e tal, não sei o que, marcamos reunião, enfim. Então, assim, os próprios concorrentes ficam de olho e gera trabalho. Então, se você faz um bom trabalho, o negócio flui. É assim, é um mercado mais fechado, então a gente precisa trabalhar o nosso LinkedIn, a gente precisa trabalhar bastante o nosso networking, mas se você consegue entrar, firmar, ter uma boa reputação, um nome legal, o negócio super flui. Mas vamos lá, tô falando demais. Vamos lá, Dani. Gente, eu sou paulistana, tá? Dani. Se alguém se incomodar, vocês me falam. Ou se vocês preferirem que eu chame vocês, né, de algum apelido, enfim, por favor, me digam, tá? Mas às vezes eu acabo falando dessa maneira. Assim, tem uma moça querendo entrar aí, ela tá brava, viu? Que ela não estava conseguindo o link, eu mandei para ela no Pra grupo mim, lá. tá aparecendo. Não tá aparecendo. Deixa eu ver aqui. Não, ela está querendo entrar e ela ainda não acertou entrar, eu acho. Eu acabei de mandar o link para ela, só estou te avisando para você aceitar aí, que às vezes você vai estar dando a aula e não vê. Porque eu fico bem focada quando eu tô. Mas não apareceu. Eu tô aqui, como a gente está com a tela, nós quatro, eu tô com o chat aqui do ladinho e sempre aparece o chat, né, ali, né, para mim, quais as pessoas que estão entrando. E não apareceu. Deixa eu ver aqui. Ela mandou no grupo do Telegram? Deixa eu ver aqui. Sim, eu já respondi ela com o link lá. Ai, obrigada. Nem aqui tá entrando. Enquanto isso, acho que a Dani pode, aquelas íntimas, né? Pode ir se apresentando, Dani. Vamos lá. Oi, boa noite. Tudo bem? Estou muito feliz em ter vocês aqui, esse contato, as histórias. Estou bem animada já e já estou me sentindo privilegiada por tanta experiência já envolvida. Eu sou de São Paulo, eu tenho 40 anos, eu não tenho filhos, só um pet, que para mim é um filho, mas eu sou formada em marketing, nunca trabalhei na área, trabalhei 16 anos num corporativo, trabalhei em outras empresas também, mas mais tempo, né? 16 anos num corporativo bancário, e eu estou em transição de carreira, né? Antes de me desligar da empresa, eu comecei estudos, né? Eu sou consultora e professora de etiqueta, e dentre os meus estudos e as minhas buscas, eu descobri a Ecole,
Eu acabei de fazer a formação em consultoria de imagem da turma híbrida agora. Foi muito satisfatório, fiquei muito contente. Né? O meu objetivo é unir consultoria de comportamento e imagem. Eu acho que uma coisa complementa muito a outra. Acho que vai agregar muito valor para o meu novo trabalho. Estou bem confiante. A metodologia da Ecole é fantástica. Eu aprendi muito e muito rápido. Tem todo o suporte delas, é muito bom. Já tive aula com a Ju, fico bem feliz aqui. E o corporativo é um foco importante para mim, porque como eu trabalhei muitos anos no corporativo, algumas questões práticas a gente já via ali no dia a dia e no momento eu não sabia, né, como agir, enfim, mas hoje eu acho que eu posso trazer essa experiência para dentro do trabalho e agregar bastante valor. Eu faço também uma pós em psicologia positiva, né, um trabalho mais humanizado, para mim é bem importante essa questão, né, em ver o outro, o reconhecimento, e é isso, eu espero adquirir bastante conhecimento, e eu tenho certeza que eu vou ter condições de aplicar esse trabalho. Em questão ao branding, eu estou bem interessada também, a princípio, de forma pessoal, né? Quem sabe posteriormente até como profissional da área, mas a princípio é mais para aplicar no meu pessoal mesmo e começar a fazer girar, né, essa estrutura, montar essa estrutura de trabalho para desenvolver um trabalho satisfatório e que realmente leve diferencial e conhecimento para as pessoas. É isso. Perfeito, Dani. A Dani a gente já tinha se conectado, né? A gente já tinha conversado, então já conhecia um pouquinho da história dela. Que legal, muito obrigada, muito bacana. Bom, a outra Camila chegou. Camila, você está ouvindo a gente? Camila Quintino. Tudo bem por aí, Camila? Deixa eu mandar aqui no chat para ela. Ô, Dani, e aqui no curso a gente vai estudar um pouco essa questão da etiqueta, enfim, do comportamento muito legal, que você é especialista, com certeza vai poder contribuir bastante aqui com a gente, né? Aliás, todas vocês, é muito gostoso porque a gente tem uma turma aqui que cada uma tem uma expertise. Eu acho que o mais bacana do curso não é só o conhecimento teórico, mas esse networking, essa troca que a gente traz aqui. Eu tenho uma experiência, mas com certeza vocês também têm, e uma vai aprendendo com a outra, sabe? Então, eu sempre digo que o curso é rico porque nós aqui construímos ele juntas. Bom, oi, Ká, se você puder abrir o microfone, a gente está se apresentando agora. Se você puder abrir o microfone, a sua câmera também, não sei se você consegue, para poder falar um pouquinho sobre você, sobre a tua história, o que você espera do curso, se você já atua na área da consultoria. Estou sem câmera, posso me apresentar na próxima aula? Pode. Se você quiser abrir o áudio, pelo menos. Se não, não tem problema, você se apresenta na próxima. Faça como você ficar mais à vontade, tá? Acho melhor na próxima, sem problemas. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Muito obrigada, meninas, por se apresentarem. Foi muito gostoso conhecer um pouquinho aí da história de vocês. Bom, já entendi algumas expectativas que vocês têm em relação ao curso. E agora a gente vai conversar sobre alguns combinados, certo? Algumas orientações aqui da escola. Essa aula fica gravada, então se algum dia vocês não puderem participar ao vivo, fiquem tranquilas.
e ela vai ser disponibilizada no ambiente EAD sempre um dia útil. Então, assim, no caso, hoje, que é quinta-feira, amanhã, até o final do dia, essa aula vai estar lá no EAD para vocês, tá? Às vezes, se tiver feriado, alguma coisa assim, então vocês contem que a aula vai estar disponibilizada no próximo dia útil. Esses slides que eu vou compartilhando aqui com vocês, ele se torna um e-book e ele é compartilhado junto com a gravação da aula. Então, vocês conseguem lá no ambiente EAD, além de ver a aula novamente, teses, alguns vídeos, alguns e-books. Então, assim, ambiente EAD. Nós temos o grupo do Telegram para poder dar suporte para vocês, auxiliar nas dúvidas e também para a gente fazendo trocas, tá? E sempre o grupo é sempre pertinente ao conteúdo do curso. Vou me ausentar 2 minutinhos, já retorno, sem problemas, Dani. Durante a aula, sobre o grupo do Telegram. Quando eu tô aqui no Brasil, a minha agenda ela é muito intensa, assim, dessa semana. Eu dei aula todos os dias das 9 às 18 e aula online. Tem dia que eu dou 2 aulas online, uma 6h30 até as 8, e tem dia que eu dou e das 8 às 10. E tem dia que eu dou, né, esse horário das 8, mas aí às vezes atendo alguém antes, enfim. Então, é muito intenso quando eu venho para o Brasil. E aí eu não fico o tempo todo vendo mensagem, mas nos meus intervalos, ou de manhã cedinho quando eu acordo, ou antes de dormir, ou na hora do meu almoço, eu vejo e eu respondo vocês. Então, caso demore um pouquinho, vocês já sabem que eu tô nessa rotina maluca, mas eu sempre respondo, tá? Às vezes, de fim de semana, eu me dou uma conectada também, que é importante. E quando eu tô na Suécia, dependendo da época, a gente tá 4 ou até 5 horas de diferença. Então, às vezes pode ser que vocês mandem mensagem, eu tô dormindo, aí a hora que eu acordo no dia seguinte, eu respondo vocês, tá? Então, às vezes pode ser que a gente tenha aí um delay de tempo, mas eu sempre retorno para vocês lá no grupo. Então, fiquem tranquilas que todo o suporte vocês têm. A parte técnica de acesso ao EAD, senha, esse tipo de coisa, aí tem as meninas do suporte, tá? Tem a Priscila, que ela tá lá no grupo. Então, qualquer problema que vocês tiverem em relação a acesso, vocês podem falar com ela e comigo em relação a conteúdo. Eu tenho bastante conhecimento na área, mas eu não sei tudo. Então, caso vocês tragam algum case, alguma pergunta que eu não saiba responder, eu vou ser bem sincera. Gente, olha, não sei sobre esse assunto, vou pesquisar e depois eu trago o retorno para vocês com uma resposta, certo? Durante a aula, é importante que as câmeras, quando possível, fiquem ligadas, porque a gente está falando de imagem, a gente está falando de contato humano, e é gostoso a gente estar com esse... A gente já não está no presencial, né? Já não tem aquele olho no olho, aquela energia do presencial. Então, no online, quanto mais a gente utilizar esses recursos que a gente tem para se conectar, é melhor ainda. A gente só pede para os microfones ficarem desligados, porque às vezes tem barulho, alguma coisa assim pode dar microfonia, enfim, distrair nós, né, durante a aula. Então, a gente deixa os microfones desligados, a gente pode se falando pelo chat. A nossa turma é uma turma enxuta, né, diferente a Dani que fez aí, tinha muita gente lá no curso, aqui a gente tem uma turminha menor, e querem às vezes mandar no chat, ou Ju, posso abrir o microfone, fiquem à vontade, tá? Vocês abrem o microfone e a gente vai conversando por aqui, a gente pode aproveitar isso que a gente tá numa turminha mais enxuta. A carga horária do curso de videoconferência, que são essas 2 horas que a gente vai ter toda semana, dá um total aí de 12 aulas, 12 encontros, né? Então, 24 horas de videoconferência, então 12 aulas de 2 horas, e a gente tem aí mais 16 horas de atividade. Essas 16 horas são leituras, vídeos, exercícios, algumas pesquisas que vocês vão fazer durante o curso. Então, a gente já computou aí essas horas, tá? De tempo extra que vocês vão ter aí pós-curso, para vocês desenvolvendo durante a semana. E aqui também tem um desenvolvimento de um trabalho final. As aulas são sempre às terças-feiras, das 17 às 19 horas.
A gente tem algumas exceções por conta dessa minha vinda do Brasil, dos cursos que eu estou dando presencialmente. Então, por isso que hoje, por exemplo, a nossa aula está sendo às 20 horas numa quinta, tá? Então, porque a escola teve que fazer esses ajustes. Na terça-feira, a gente vai ter a aula às 5 horas da tarde de novo. Depois eu vou atualizar na segunda-feira com a Priscila o calendário dos dias e de horários, e aí eu mando para vocês ele atualizado, porque que nem agora eu ia para São Paulo, aí teve lockdown em São Paulo, então eu vou confirmar com ela todos os dias e horários certinho, e aí eu envio para vocês na segunda-feira ou na aula na terça, a gente conversa para vocês conseguirem se organizar. E caso vocês não possam participar algum dia ao vivo, fiquem tranquilas que a aula é gravada. Durante a aula, a gente pode fazer um intervalinho durante 5 minutos, tá? Então, normalmente, quando dá 1 hora e pouquinho de aula, às vezes eu preciso terminar algum conteúdo, eu dou uns 5 minutinhos para beber uma água, ir no banheiro, enfim. Tudo bem? Sobre o trabalho final, depois, um no decorrer do curso eu vou explicar melhor ele, tá? Mas já para vocês, no trabalho final, ele vai ser individual. Vocês vão uma empresa para vocês desenvolverem um projeto de imagem corporativa. Então, vocês podem pegar aí um cliente de vocês ou algum conhecido, enfim. A gente teve, inclusive na turma passada, as meninas entraram em contato com empresas que não conheciam ela, que elas não conheciam, elas pegaram esse case, tá? E aí, depois disso, reverberou em trabalho, assim, foi uma experiência bem legal. E dentro desse trabalho, vocês vão fazer a elaboração de um código de vestimenta para essa empresa e vão criar um treinamento, tá? Então, mais para frente eu vou explicar, é só para vocês já saberem que vocês vão ter que fazer um trabalho, um case. Por que a gente tem um case aqui? Porque já vira um cliente, além de vocês colocarem em prática todo esse conhecimento que vocês estão tendo no curso, vocês já têm um case, um portfólio para depois, olha, empresas, eu já fiz esse trabalho, né? Já tenho um cliente. E por que a gente escolheu esses dois assuntos? Elaboração de código de vestimenta é um tipo de serviço que a gente pode fazer dentro das empresas, mas é um serviço que, como nós somos consultoras de imagem, vocês conseguem conciliar os dois conhecimentos. Foi por isso que a gente pegou esse desafio aí para vocês. E o treinamento, por quê? Porque é algo que é muito comum dentro das empresas. Então, vocês já vão já formatado aí para conseguir seguir em frente na. Todo o conteúdo que for compartilhado durante as aulas, todo o conteúdo que for compartilhado nas aulas e no EAD, eles são de propriedade intelectual da escola. Às vezes vou ter conteúdos de fora que eu vou compartilhar com vocês, então esse conteúdo tem as suas referências, são de outras pessoas, tá? Então a gente pede para que, quando vocês utilizarem, se for da escola ou se for de algum e-book que vocês, né? Às vezes eu coloco também enfim, então sinalizem de quem que foi essa pessoa, né? Isso é dentro do nosso trabalho. Valorizem o investimento de vocês, preservem esse material com outras pessoas que não estão participando do curso. E caso vocês queiram falar, vou passar aqui sobre o conteúdo do curso, em a primeira aula, que é a apresentação e introdução do curso. Então, eu me apresentei, estou apresentando o curso, vocês se apresentaram também. A gente vai introduzir esse assunto. A gente vai falar sobre tendências do futuro do trabalho. Depois, na aula 3, a gente vai falar sobre cultura, sistema, organização das empresas. Tem gente que vem aqui para o curso que já trabalhou no mundo corporativo, tem gente que vem no curso que não trabalhou no mundo corporativo, então essa aula é para a gente nivelar. Então, a gente vai falar como que funciona esse mundo corporativo para a gente estar preparada aí para conseguir oferecer serviços. Aqui está falhando um pouquinho em alguns momentos. Vocês estão conseguindo me ouvir? Está voltando a minha voz? Está muito ruim?
vocês estão conseguindo entender, tá? O Ká, é o seguinte, eu tô num hotel, eu tô viajando pela escola dando aula, e a internet aqui, ela falha mesmo, eu não sei por quê. Eu falei para as meninas, se estiver muito ruim, aí a gente remarca a aula, mas se pelo menos vocês conseguirem me entender, a gente vai tocando, tá? Mas semana que vem eu vou estar em ambiente seguro, vou estar na casa dos meus pais. Lá a internet é bem melhor, é cabeadinha, então a gente não vai ter esse problema. Só hoje mesmo que eu, né, agradeço a paciência de vocês aí por conta disso. Depois a gente vai falar na aula 4 sobre a imagem pessoal na liderança. Então, como que a gente vai cuidar da imagem pessoal de líderes, gestores, CEOs, né? Executivos, empreendedores, tá? Quais são os pontos que a gente precisa se atentar? Ótimo, tá dando sim, que bom, obrigada. Quais os pontos que a gente precisa se atentar para cuidar da imagem dessas pessoas? E aí vocês vão usar os que vocês já tiveram aí das formações de vocês em consultoria de isso na empresa, estilos em relação a esse dress code. E agora que a gente está no mundo home office, né? Como que fica essa relação de dress code nessa aula? Na aula 6, a gente vai falar de etiqueta e postura profissional, e a Dani aí com certeza pode contribuir bastante com a gente, com conhecimento. Ela caiu. Caiu, né? Tá bem ruim o sinal para ela. Vou esperar um pouquinho. Gente, depois vamos trocar os Instagrams, né? Para a gente poder. Oi. Voltou. Deixa eu compartilhar de novo. Pronto. Até onde vocês me... E a gente ia ter a aula de etiqueta e postura. A gente vai ter a aula de etiqueta e postura, como eu falei. Na aula 7, a gente vai falar sobre comunicação verbal e não verbal dentro das corporações. Na aula 8, a gente vai trabalhar networking, dar aos nossos clientes a melhorarem essa questão do networking deles, que é muito importante essas conexões dentro do mundo corporativo, né? O que indica é a melhor coisa, né? A reputação é a melhor coisa dentro do mundo corporativo. Depois, na aula 9, a gente vai falar como que a gente vai desenvolver palestras e workshops. Quando a gente se desenvolve nessa questão de palestras, workshops, treinamentos, a gente consegue abrir muitas portas também no mundo corporativo, então é um serviço bem recorrente, tá? E aí, às vezes, até a empresa te contrata para você fazer uma palestra, um workshop, um treinamento, e de lá vocês conseguem, inclusive, clientes individuais. Então, às vezes, os próprios querem te contratar para vocês cuidarem da imagem deles. Então, assim, é ótimo, porque você é contratada pela empresa e depois faço elas consigam ver o conhecimento de a gente vai
Oi. Oi, gente. Voltei. Tá muito ruim. Vocês estão conseguindo acompanhar? Agora voltou. Porque estava muito Voltou. ruim. Vamos tentar. Vamos tentar. Se continuar ruim, aí a gente remarca, tá? A gente faz uma aula semana que vem ou a outra, tudo bem? Tá? Me perdoem por conta de não sei mais o que fazer, assim, porque realmente a internet tá aqui. Mas vamos lá. E aí, na aula 11, a gente vai falar sobre estruturação de negócio, como que vocês vão atender o mercado corporativo, como que vocês vão estruturar a empresa de vocês, como que vocês vão cobrar, o tipo de serviço, como que vocês vão estruturar, enfim, a gente vai falar mais essa parte de empreendedorismo, de atendimento ao cliente mesmo, tá? Então, primeiro a gente vai entender o processo, e aí, na aula 11, a gente vai falar sobre a estrutura do negócio e como que eu vou atender esse cliente. E na aula 12 vai ser a apresentação do trabalho final de vocês. E aí a gente, em cima da apresentação, a gente vai dando alguns feedbacks para a melhoria desse trabalho. Tudo bem? Alguma dúvida em relação ao conteúdo do curso? Tranquilo? Fala, Dani. Ju, eu não queria, assim, atrapalhar, mas é uma dúvida que eu tenho em relação ao conteúdo do curso, é assim, como as coisas têm mudado muito e muito rápido, eu gostaria, até você falou em relação ao futuro do trabalho, nessas tendências, né? Então, o curso vai abordar uma questão, assim, de negócios em geral, porque as empresas, daquela maneira mais formal, elas ainda existem, muitas delas existem, né, como os bancos, né, no caso, até a Keila comentou, né, no caso dos advogados, é uma questão mais formal, mas existe um mercado muito diferente, né, surgindo aí, essas startups, enfim, isso é abordado também nesse curso? Em relação a quê? A esses dois nichos de empresas, é isso? Porque assim, eu também, eu sempre tive muito ligada a uma questão, uma empresa muito, daquele modo muito tradicional, muito formal de trabalho, né? E hoje em dia, com todas essas mudanças, com esse curso a gente consegue atender esses outros nichos de mercado mais modernos, enfim, essas novas profissões que têm surgido também, esses novos modelos, né? Consegue. A gente vai falar, por exemplo, de etiqueta, comunicação, networking, dress code e liderança. Então, eu vou trazer para vocês as técnicas e aí vocês vão adaptando para cada tipo de perfil de empresa e perfil de colaborador, ou de executivo, ou de empreendedor, enfim. Sim, vocês vão sair com a nossa intenção aqui, que vocês saiam com esse pensamento crítico e não fique algo engessado, sabe? Seguir na cartilha e é o que tá, sei lá, que era de 30 anos atrás e que hoje não faz mais sentido. Não, no curso não é para isso. O curso é realmente para vocês conseguirem sair daqui e atender qualquer tipo de empresa que chegar para vocês. Ter esse senso crítico. Então, assim, eu sei que uma empresa formal tem que seguir por esse caminho. Ela vai ter um dress code formal, é isso daqui. Agora, já uma startup chega para mim um dress code mais informal. Eu sei que eu posso ir por esse caminho. Então, a nossa ideia, assim, é que vocês consigam transitar por esses dois caminhos, tá bom? Essa aula de estruturação de negócio é mais assim, imagina, é mais sobre a estrutura do negócio de vocês. Então, contrato com o cliente, eu vou para uma sessão de briefing, que tipo de pergunta eu vou fazer para o meu cliente, como que eu vou mapear esse cliente, quais as informações que eu preciso ter para montar uma proposta comercial, o que precisa ter numa proposta comercial. Então, é mais assim, essa parte burocrática, sabe, de realmente do negócio e como você vai prospectar o cliente. Então, é mais isso.
aqui na escola a gente tem uma veia de empreendedorismo, né? Porque às vezes vocês aprendem a técnica e aí vocês não sabem se vender, não sabem como começar, não sabem como precificar. Então, essa aula é mais para ajudar vocês em relação a isso. Deixa eu ver se subiu perguntinhas aqui. A Cami. Ju, tem uma dúvida. O curso vai ensinar como abordar a empresa e oferecer serviço? Sim. Se por e-mail, pessoalmente, caso seja, se sou uma assistente que vai. Sim, Cami, a gente vai falar na aula 11, tá? Estruturação do negócio. E aí, qualquer dúvida que vocês forem tendo também nessa aula, vocês vão trazendo, às vezes se tem alguma questão que de repente a gente não colocou, vocês vão trazendo e eu vou compartilhar minha experiência com vocês, mas nessa aula a gente vai trazer essas questões sim, que são super importantes. Tudo bem, gente? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Como a gente teve essas falhas, tudo bem se eu continuar ou vocês querem fazer um intervalinho de 5 minutos? Posso continuar? Posso? Por mim, pode continuar. Ah, então tá bom. Como a gente teve essa falha, né? A gente perdeu uns minutinhos. Bom, então hoje a gente vai introduzir ao curso. Lembrando que a gente está no mundo VUCA, que a Dani acabou de falar, né? Essa loucura, meu Deus, o que vai acontecer, né? Daqui a um tempo. A gente vai falar mais sobre isso na próxima aula, mas hoje já introduzindo. O termo VUCA, ele foi criado na década de 90 e é um acrônimo, ele é inglês, né? Um acrônimo em inglês das palavras volátil, incerto, complexo e ambíguo. E o que isso tem a ver? O que isso quer dizer? Volátil, ele está ligado à velocidade da mudança que acontece no mundo e também nas empresas. A gente, agora na pandemia, a gente viu que nunca, né? Então, essa velocidade da mudança fez, inclusive, algumas empresas morrerem, né? Perderem aí o mercado. E a empresa que não está junto com essa velocidade de mudança, ela simplesmente vira um elefante e morre. Se a gente vê as startups mesmo, qual que é uma das qualidades das startups? Que eles são pequenos, enxutos, e eles conseguem ter essa agilidade para acompanhar a mudança. Então, elas comecem a ter uma mentalidade mais ágil, e muitas já começaram a perceber isso com essa crise, né? Depois que estamos vivendo, na verdade, da pandemia, tornar essas mudanças e estar preparados para elas. Então, assim, a gente nunca vai se sentir tão 100% preparado, as empresas nunca vão sentir assim. Por quê? Porque a gente vive hoje num mundo incerto. E tudo muda o tempo todo. O que era certo hoje, daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, daqui a poucos anos já não é certo mais. Então, antigamente as mudanças elas aconteciam por centênios, né? Hoje as mudanças elas estão acontecendo em 5 anos. Antes, né? A gente pega aí a cada 100 anos a gente tinha uma revolução, tinha alguma coisa. Agora, em 5 anos a gente já tem aí grandes mudanças. Alguns estudiosos dizem que até em 2 anos e meio a gente pode ter aí algumas mudanças assim bem significativas. Lembrando que muitas profissões que existem hoje vão existir daqui a um tempo, e tem profissões que vão começar a existir que a gente nem imagina. Consultoria de imagem é uma profissão extremamente jovem, né? A gente tem aí 30 anos, diferente da advocacia, que é uma das profissões mais antigas que existe. Então, a gente tem que estar ligado nisso daí, ligado nesse movimento, porque as empresas estão passando por isso, e na nossa própria empresa também, nós como profissionais, né? Então, tudo que a gente for falar aqui é para a gente observar no nosso cliente, mas também a gente observar no nosso negócio, nós como profissionais. A questão da complexidade também, que está ligada à conectividade hoje, da interdependência de todos os fatores, né? Que cria uma teia aí muito complexa. Então, qualquer coisa que acontece pode ter aí enormes consequências. Então, hoje em dia, por essa hiperconexão que a gente tem, o que aconteceu? Um vírus lá num país bem distante da gente que mudou toda a nossa história aqui do Brasil, certo? A ambiguidade também, que que significa que é difícil se planejar. Então, hoje em dia, a gente consegue se planejar, mas muitas vezes, durante a caminhada, a gente precisa rever esse planejamento. Não é mais um planejamento que a gente já tinha todo concatenado ali, e você sabia que aquilo que você ia fazer ia continuar e ia dar certo. Não, no meio do caminho, a gente tem que reavaliar, sempre fazer aquela melhoria contínua, e se for melhor, a gente tem que até mudar esse planejamento, certo?
hoje, nas empresas, pensando que representadas por pessoas, né? Quem constrói uma empresa é o seu time. Então, elas representam a cultura, os objetivos e os valores. E nós, como profissionais, a gente tem que auxiliar a essa corporação com que ela tenha esses colaboradores alinhados aí aos seus objetivos, cultura e valores. A Keila, Ju, esses slides vão ser disponibilizados para a gente? Sim, esses slides serão disponibilizados iguaizinhos, tá? Como tá aqui lá no EAD, junto com a aula gravada, tá bom? É sempre um dia depois, então vai colocar amanhã para você. Só quando tem feriado, essas coisas que demoram sempre assim umas 24 horas. Bom, sobre o ambiente corporativo que a gente estava falando, o mundo VUCA, né? Os profissionais e as organizações, elas buscam relação de confiança. Por quê? A gente está fora do controle, está acontecendo uma mudança, né? Dá medinho, entendeu? Se você vai perder coisa. Nós, humanos, a gente gosta, e as empresas, elas procuram relações de confiança e de credibilidade para gerar negócio. Porque elas vão investir o dinheiro delas ali, vão investir o tempo delas ali, a energia. E aí, a imagem pessoal, ela é uma ferramenta muito importante de comunicação não verbal. A gente já sabe, isso conta muito mais com o verbal. Porque a pessoa ela vai se abrir para conversar com você primeiro com a leitura não verbal. Ela vai, quem quer segundos, ela já vai ter uma clareza, se ela vai ter um pré-julgamento, se aquela pessoa é confiável ou não é confiável, se aquela pessoa ela transmite confiança ou não transmite confiança. Então, aquela leitura do não verbal já é uma oportunidade que a gente pode ganhar ou perder. E ali, hoje em dia, time's money, né? Então, uma era que a gente tem todas as ferramentas para ter tempo, a gente não tem tempo, parece que nunca é o suficiente. As oportunidades às vezes, que a gente pode perder por conta dessa leitura não real, desse não na leitura não verbal, a gente pode perder oportunidades. Então, o nosso trabalho como consultores de imagem é trazer essa consciência para as empresas, de que o não verbal, de que a sua comunicação como um todo ali é extremamente importante para que eles comuniquem para o mundo, né, os seus valores, os seus objetivos, sim, se conectem com os seus clientes e consigam aí coerente. Ela provoca juntos com os valores da empresa, ela provoca ruídos. E aí, quando provoca ruído, não passa confiança, não passa credibilidade, e aí se quebra um vínculo. A gente está numa absurda de todas as áreas, né? Na nossa área e em outras áreas também. Então, talvez pesa mais na hora de uma contratação, um negócio. E aí, quanto mais clareza a gente tiver isso, e quanto mais a gente conseguir mostrar para as empresas que isso é importante, melhor para nós, porque a gente vai conseguir aí gerar mais oportunidade de trabalho para a gente trabalhar nessas empresas. Tá fazendo sentido, gente? Para vocês? Vocês conseguem perceber esses movimentos? Super. Então, tá bom. E como se forma a imagem? Nós, como consultora verbal, deixa eu ver aqui, que subiu mensagenzinha aqui. Tem apostila no EAD, tá falhando um bocado, Ju. A apostila vai estar para vocês. Essa é a apostila de vocês, tá? E lá eu sempre disponibilizo também mais conteúdos, como a gente conversou no início da aula. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Ju, falhou na hora que você falou sobre a etiqueta, sobre a apostila, eu não consegui acompanhar. Sem problema. Dani, a apostila a gente vai disponibilizar esse material aqui para vocês, tá? Esse que vai ser a apostila, bem?
apostila digital, é esse e-book aqui que eu estou compartilhando. Se vocês perceberem, eu tento sempre colocar bastante escrito, porque se fosse uma apresentação normal, colocar imagens, palavras-chave, mas eu tento colocar bastante escrito para que vocês tenham mais substância, sabe, de conteúdo, tá bom? Então, vamos lá. Como que se forma a imagem? Nós, consultoras, a gente trabalha muito a questão da imagem e aparência. Mas quando a gente no profissional, não é só aparência. A gente está falando como um todo. A gente está falando de como a pessoa escreve, de como a pessoa fala, o que a pessoa fala, qual que é a postura daquela pessoa, as atitudes dela, com quem que ela anda, onde que ela vai, o pessoal dela conta, comida ali em cima, tem sujeira, o computador dela tem cheio de post-it, tudo isso já vai falando quem ela é. Qual que é o celular que essa pessoa usa, como que é sujo, qual que é a cor do carro dela. É um carro mais tradicional? É um carro mais diferentão? É um carro mais caro? É um carro mais popular? Então, tudo voltei, vocês estão me ouvindo? Agora sim. Então tá. Vocês lembram até onde vocês me ouviram? Eu ouvi até o carro, mas com falha. Tá. O que eu quis dizer aqui, que todas essas informações a gente acaba emitindo, tá? E as pessoas vão fazendo uma leitura de informações. Então, tudo isso vai formando a nossa imagem na mente dessas pessoas. Então, a mesa de um escritório, por exemplo. Como que é a mesa daquele escritório? Ela é bagunçada? Tem comida ali? Tem post-it? É uma mesa organizada? Tem foto da família? Tem roupa ali em cima, a pessoa deixa o sapato ali para troca, tudo isso tem bichinho, né? Tem gente que deixa bichinho ali, lápisinho de cor, né? De Hello Kitty. Então, tudo isso, a papelaria, tudo isso, a forma como é organizada aquela mesa, está passando uma imagem de quem que é aquela pessoa. Então, todas essas informações aqui, elas emitem uma mensagem e as pessoas captam essa mensagem. E em cima disso, elas formam a nossa imagem. A nossa imagem, ela é como se fosse um quebra-cabeça. As pessoas vão pegando essas pecinhas, vão juntando essas pecinhas e vão construindo uma imagem de quem nós somos. E se a gente começa a fornecer as peças erradas, ou os nossos clientes começam a fornecer as peças erradas, eles começam a formar uma imagem ali que provoca um ruído e que talvez não seja a imagem que eles gostariam de conquistar. E isso acaba reverberando aí na reputação deles dentro do seu mercado de atuação. Como a gente estava falando anteriormente, essa importância de se cuidar nos seus colaboradores, que os seus colaboradores estão emitindo todas essas informações e estão construindo aí uma imagem, né, deles e da empresa, porque eles são representantes da empresa, esse trabalho nas empresas. Por isso que dentro
corporativa, a gente não trabalha só aparência, a gente vai trabalhar aparência, a gente vai trabalhar o comportamento, a comunicação e a presença digital. Por isso que a gente vai estudar aqui etiqueta, por isso que a gente vai estudar aqui comunicação verbal e não verbal, por isso que a gente vai falar aqui, inclusive, do posicionamento dessas pessoas nas redes sociais, tá? Quem for fazer depois a formação de branding, a gente aprofunda bastante nessa questão da presença digital, mas aqui a gente vai falar um pouquinho, tá? E quando existe uma coerência entre esses 4 pilares da imagem profissional, a imagem ela é fortalecida e isso auxilia numa boa reputação daquele colaborador e também da empresa, porque as 2 imagens estão ali associadas. Quando a gente fala da aparência, isso está ligado ao quê? A vestimenta, então as roupas, os acessórios. Nós, como consultoras de imagem, então a gente sabe que cores, tecidos, estampas, formas, então tudo isso está conectado à aparência. A questão também da beleza, na beleza no sentido de corte de cabelo, maquiagem, se a barba está bem cuidada ou não, se aquela pessoa ela usa muito perfume, pouco perfume, algumas características físicas, se é uma pessoa baixinha, uma pessoa alta, né? Aquela pessoa, se é uma pessoa que tem traços mais fortes, traços mais delicados, tudo isso aqui comunica e está conectado à aparência. Comportar a pessoa, ela se porta nos ambientes. E também os códigos existentes nos diferentes, se essa pessoa transita. Então, se ela vai numa reunião mais formal, se ela vai atender um cliente, se ela vai num evento, se ela vai num happy hour, se ela vai numa palestra, se ela vai numa conferência, cada ambiente tem ali um certo comportamento que é esperado das pessoas que estão naquele ambiente, né? Será que essas pessoas elas têm clareza disso? Tem gente que tem bom senso e tem gente que não tem bom senso. Para a gente fazer esse alinhamento, é importante que as empresas façam esse treinamento com as pessoas. Eu tive um cliente uma vez que ele falou assim, Juliana, a gente fez uma falha muito grande aqui na nossa empresa. A gente pegou um rapaz, que foi uma empresa de publicidade. A gente pegou um rapaz, se eu não me engano, ele era segurança, porteiro, alguma coisa assim lá da empresa. E aí, o rapaz estava estudando, acho que marketing, faz um tempo que esse meu cliente contou essa história. E eles quiseram dar uma oportunidade para o rapaz. E trouxeram o rapaz para dentro da empresa e começaram a dar a oportunidade lá para ele. E aí, esse rapaz era uma pessoa de uma família humilde, acho que era o primeiro que estava estudando, era uma pessoa que dentro ali dos outros colegas, era uma pessoa que não tinha... não estava acostumado, né, a ir a alguns certos ambientes, e eles tiveram alguns problemas com esse rapaz. E ele falou, Juliana, e eu me coloco como responsável por esses problemas, porque eu não preparei esse colaborador. Ele não tinha alguns conhecimentos que a gente esperava, e não conhecimentos técnicos, mas desenvolvimento de comportamento mesmo. Por quê? Porque ele não conhecia. Ele não teve isso durante a jornada de desenvolvimento pessoal dele, da família, enfim. Então, era da nossa responsabilidade ensinar isso para ele, mas a gente não tinha percebido isso. A gente simplesmente achou que dando uma oportunidade para ele aqui dentro da empresa já era o suficiente. A gente deveria ter feito um acompanhamento com ele, a gente deveria ter contratado um profissional, um coach, alguma coisa assim, para desenvolver essa parte comportamental que ele não tinha, porque ele não teve oportunidade antes. Era uma pessoa de baixa renda, enfim, diversas questões aí que não tinha tido esse acompanhamento. Então, olha que interessante, né? E foi muito legal esse insight desse meu cliente, que ele percebeu que era de responsabilidade da empresa. Então, hoje, às vezes, que a gente exige treinar os seus colaboradores por isso. Um adendo aqui. Muitas pessoas são contratadas, demitida por conta de comportamento. Pensem aí pelos trabalhos, pelas empresas que vocês passaram. Quantas pessoas vocês já conheceram que eram muito bons naquilo que eles faziam, mas tinham muitos problemas de relacionamento e que às vezes foram demitidos ou perderam oportunidades por conta de relacionamento. E outras pessoas que nem tinham tanta qualificação técnica assim, conseguiam oportunidades mais bacanas.
Então, nós profissionais, a gente vai falar, inclusive, na próxima semana, de algumas tendências aí de futuro do trabalho, de desenvolvimento pessoal. Então, a gente precisa desenvolver o nosso comportamento e a gente também precisa compreender sobre comportamento, porque é um dos pilares da imagem que a gente pode trabalhar aí dentro das empresas. Comunicação, ela engloba o verbal e o não verbal. Então, o não verbal tem a parte das roupas, da vestimenta, mas tem também da linguagem corporal. E o verbal é a fala, né, a oratória, né, e a questão no sentido da mensagem. A gente vai ter uma aula sobre isso. Então, o verbal, ele pega essa questão do discurso e o não verbal do nosso gestual, da nossa energia, do tom de voz, do uso do espaço, né? Do espaço, quando a gente fala do espaço onde a gente está transitando ali, dando uma palestra, um treinamento, por exemplo, do tempo que a gente tem de fala. E hoje tem a questão também do virtual. As pessoas, elas não sabem se comunicar no virtual, elas não sabem nesse momento. Então, esse, inclusive, é um tipo de tópico que a gente pode abordar as empresas, falar dessa imagem, falar dessa comunicação no virtual. E não só porque, assim, tem gente que não sabe que roupa vestir e aparece no virtual, às vezes. Teve uma pessoa que me procurou esses dias, que ela falou, Juliana, eu percebi que eu preciso cuidar da minha imagem, porque outro dia eu fui trabalhar e, assim, a gente acha que tá tudo bem, né? Eu tava com pijama por baixo e uma camisa por cima. E aí depois uma amiga minha me mandou mensagem. Ela percebeu que eu tava com pijama porque que tava aparecendo ali aqui no punho. Quer dizer, eu achei que ninguém estava prestando atenção em mim, mas as pessoas prestam atenção em mim. Então, eu sei que eu preciso cuidar da minha imagem. E essa pessoa me procurou. E a questão da comunicação também. As pessoas, esse lance de câmera ligada, câmera aberta, etiqueta, inclusive, dentro do virtual. Como que funciona essa questão do comportamento? Então, tudo isso a gente precisa hoje, é o novo normal, né, gente? Isso daí, eu acredito que por mais que a vacina esteja chegando, as coisas vão se normalizando de uma certa forma, isso vai continuar, o home office, enfim, em cima das tendências, né? Essa questão do virtual, do home office vai continuar. Então, como que essas empresas estão preparando essas pessoas para isso, né? O que eu já ouvi de cases, assim, bizarros, entendeu? Porque essas pessoas fazem isso porque não sabem. Fora aqueles vídeos, né? Gente, esses dias, o meu marido estava participando de uma conferência da União Europeia. Eu trabalho tem meu cantinho na sala, ele tá trabalhando em casa, né? E tem o cantinho dele lá no quarto. Daqui a pouco ele me grita: vem aqui ver! Eu não acredito, eu não acredito. Ele tava morrendo de vergonha, ele tava assim, ó. Eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito. Ele tava morrendo de vergonha. O que aconteceu? Uma moça tava participando da conferência e ela foi tomar banho. Acho que ela pensou que ela tinha desligado a câmera e ela não desligou a câmera. E ela passou assim na frente da câmera, ela tava assim, nua, e acho que ela tava com a roupa assim, segurando a roupa, passou em frente à câmera e entrou no banheiro para tomar banho. E ela deixou a porta aberta. Gente, imagina, o meu marido, ele tava super sem graça, ele tava assim, sabe? Ai, meu Deus, coitada dessa moça. Então, assim, são algumas questões, gente, mas é óbvio, mas para algumas pessoas não é, né? Então, são algumas gafes aí que já aconteceram nesse último ano, mas assim, dá muita dor no coração mesmo. E a presença digital, que a imagem dessas pessoas no online também, porque hoje o online é uma extensão de quem nós somos. Então, como essas pessoas elas estão se comportando, que tipo de imagem que elas estão colocando no online? Tem muita gente que não tem essa noção, que acha que o online tá minha família lá, mas o seu fornecedor pode estar lá, o seu futuro chefe pode estar lá, seus colegas de trabalho podem estar lá, ou o seu chefe de agora pode estar lá. Qual que é a imagem que você está passando lá? E aquelas pessoas que colocam, né? Oba, hoje é sexta-feira, e aí seu chefe está lá, o que seu chefe vai pensar? Então, essa presença digital também, esse alinhamento é extremamente importante. E também é um treinamento que a gente pode dar dentro das empresas, tá? E hoje em dia, não existe mais essa separação, como vocês mesmos uma de vocês mesmo trouxe aqui na nossa aula hoje. Não tem mais essa separação do eu e eu, pessoa, né? Nós estamos juntos. E a tendência é cada vez mais nós estarmos juntos. A gente já está trabalhando dentro de casa. Né? A gente já está no íntimo das pessoas. Olha aqui, eu estou no hotel, vocês estão bem no quarto do hotel, vocês já estão no meu íntimo. Está todo mundo trabalhando no home office. E outra coisa também, essa questão da interação nas redes sociais,
O fake, ele não tem mais espaço. A gente está vivendo a era da autenticidade. Então, o online tem que ser uma extensão de quem a pessoa é na vida real. Não dá mais para você ser uma pessoa num lugar e ser outra pessoa em outro lugar, porque isso passa incoerência. Isso gera ruído. Isso acaba sendo um problema de imagem para aquela pessoa. Então, a presença digital, ela tem que ser uma continuação de quem nós somos na vida real. A gente não precisa mostrar tudo no digital. A gente pode mostrar os nossos bastidores, os nossos clientes podem mostrar os bastidores, podem e devem, mas a fatia certa, né? A gente não precisa mostrar a nossa intimidade. A gente pode mostrar a nossa pessoalidade, mas não a nossa intimidade. E as pessoas não sabem ainda qual que é, sabe, é uma linha muito tênue, elas não sabem ainda o que é pessoal e o que é intimidade. Então, como que a gente vai ajudar essas pessoas aí dentro disso? Tudo bem, falo mais, tá? Que é a apresentação do curso, mas nas próximas aulas a gente vai ter mais a interação. Falando sobre soft skills, tô vendo aqui que tá ao contrário, tá, gente? No primeiro quadradinho é o hard skills, depois eu troco. E o segundo, no nosso trabalho, a gente vai estudar muito soft skills. O que são os hard skills? É quando, o que a gente acabou de falar, que as pessoas são contratadas pelo técnico, né? Então, olha, sabe usar essa ferramenta, sabe lidar com esse tipo de processo, tem conhecimento aqui dessa área, conhecimento técnico. O técnico é importante, ainda mais hoje em dia. Todas nós aqui, a gente precisa ter pelo menos um pouco de conhecimento técnico de tecnologia, porque a tecnologia está fazendo parte. Quantas pessoas não sabem hoje em dia fazer uma videoconferência? Gente, o que teve de gente que eu conheço que penou para fazer videoconferência? E não vai muito longe, os meus pais mesmo. Eles são super jovens. Então, assim, o hard skills são técnicas que a gente precisa aprender, e a tecnologia é algo fundamental hoje. As redes sociais, essa questão de técnica, a gente precisa aprender. Então, você mexer num celular, tudo isso é técnico, né? Isso é o básico hoje em dia. Então, além da gente entender a parte técnica do nosso trabalho, a gente precisa também ter a técnica para trabalhar com a tecnologia. E o soft skills é tudo isso que a gente falou até agora: comportamento, comunicação, a imagem, a aparência, a parte humana. Essa conexão humana. Tudo bem? A gente vai falar mais disso na aula que vem também. Alguns serviços que a gente pode atuar dentro do corporativo. Formulação e implementação de código de vestimenta. A gente vai ter uma aula só sobre isso. Desenvolvimento de uniformes, que a gente vai estudar junto nessa mesma aula. Elaboração de manual de prática de conduta e postura profissional, que está na área de comportamento, que a gente conversou. Gestão da imagem de líderes executivos e empreendedores, desenvolvimento da imagem profissional aplicada nas equipes de vendas, por exemplo, atendimento ao cliente. Como eu falei para vocês, são duas áreas que normalmente demandam bastante, mas a gente pode fazer isso com todas as áreas, com RH, com diretoria, com as partes internas também, tá? Palestras, treinamentos e workshops. É muito comum, né? Trabalhar com a equipe, dar treinamento aí em toda a equipe. Sobre o código de vestimenta, a gente vai ter uma aula só sobre isso, mas adiantando aqui algumas coisas, é a formulação e implementação de um código que esteja de acordo com o perfil, o segmento, os valores e os objetivos da empresa. E, gente, hoje em dia não é mais isso da empresa criar um código e dar para o funcionário. Você vai ter que usar isso daqui, ponto e acabou. Não, é uma construção. Então, assim, a gente precisa compreender quem são. A Cami, que trabalha com isso, depois conta aí pra gente como funciona o processo dela. Mas dentro desse trabalho, hoje em dia, a gente precisa conhecer pessoas que trabalham nessa empresa, conversar com essas pessoas, fazerem elas participarem desse processo. Não é mais algo que a gente chega e simplesmente implementa, e usa. Essas pessoas, elas precisam participar desse processo, construir esse processo junto com a gente, como se fosse uma comissão, sabe, dentro da empresa, e também colocar, já abro para ti, Cami, só para concluir o raciocínio, colocar isso em prática, ouvir essas pessoas, o que elas acham disso, e dar um treinamento para toda a equipe, o porquê,
da importância disso tudo e abrir para essas pessoas que, mesmo que elas usem o código, elas possam se expressar quem elas são. Não ser mais um código tão rígido, porque hoje em dia a tendência é essa. As pessoas, elas têm essa necessidade de expressar quem elas são. As empresas que fecham muito o círculo, hoje em dia, o círculo, sei lá, as pessoas que fecham muito hoje dentro da caixinha, os melhor, né? Os seus colaboradores, essas pessoas elas não estão conscientes, isso está incomodando muito e as empresas estão, inclusive, perdendo talentos. Precisa ter essa flexibilidade de que tem uma parte que a empresa fornece, né? Tem o porquê, tem que ter alinhamento com quem é a empresa, esse colaborador, mas esse colaborador tem que se expressar também, então tem que ter as duas coisas, e a gente vai ter uma aula para explorar bastante isso e como fazer isso. Cami, por favor, compartilha com a gente aí. Então, eu fui meio autodidata, né? Porque eu tenho a formação de consultoria de imagem pessoal, né? Eu fiz alguns cursos assim, de etiqueta, essas coisas, mas nunca eu não tive uma formação de consultoria de imagem corporativa igual a gente está fazendo aqui. Então, eu fui meio autodidata, eu pensei, né? Como que eu vou fazer para poder treinar esse povo e colocar na mente do funcionário que ele precisa se preocupar com a imagem. Aí, o que eu fiz? Eu fiz uma parceria, não sei, né? Me corrija se eu estiver errado. Eu fiz uma parceria com uma empresa de RH, né? Então, primeiro eu faço uma pesquisa de clima para saber como que esses funcionários, o nível de satisfação da imagem da empresa, dos valores, né, da empresa, enfim. Procuro saber os gostos pessoais de vestimenta desses funcionários e depois eu dou um treinamento sobre imagem pessoal no ambiente, imagem no ambiente corporativo, né? Então, esse tipo de ferramenta que eu uso para esse fim de dress code ou para fazer o funcionário entender o porquê do uniforme ali naquela empresa. Aí eu queria saber o que você acha, se é esse o caminho mesmo. Perfeito, Cami. Olha, para quem foi autodidata, viu? Você se preparou muito bem. Porque eu vejo às vezes que as consultoras chegam, falam com a gente, e não é bem assim. Muito legal, parabéns, que você realmente levou em consideração ali o que aquelas pessoas estavam sentindo, o que elas pensavam, o que elas queriam, para conseguir fazer essa junção também com o que a empresa gostaria de comunicar. Então, isso é extremamente importante, é esse o caminho mesmo. E a gente vai falar mais sobre esse processo nessa aula sobre esse tema. Deixa eu ver aqui. A Cami, adorei a ideia da parceria da empresa de RH. É verdade, já anotei. Gente, parceria com RH, parceria com Headhunter. Sabe o que vocês podem fazer? Já dando spoiler aqui. Sabe o que vocês podem fazer? Vocês podem fazer uma palestra sobre o tema e contratar pessoas, e trazer pessoas do RH, uma palestra gratuita, trazer pessoas de RH, pessoas que trabalham em empresas e apresentarem sobre o trabalho de vocês, entregarem conteúdo para que eles apliquem na empresa e falar que esse trabalho vocês podem dar continuidade lá, tá? É muito comum quem quer trabalho corporativo fazer palestras ou fazer eventos para as pessoas de RH, claro, dando conteúdo de graça, né? Para que essas pessoas depois contratem a gente para fazer serviços, tá? Alguns cursos que eu dou, pagos, inclusive, às vezes eu coloco 1, 2 ou 3 pessoas de algumas empresas de RH, essas pessoas elas entram de graça nesses cursos. E eu falo para elas, tá? Olha, eu vou colocar você no curso, você faz o meu curso, se você gostar do meu curso, você me leva para tua empresa. Uhum. Essa é uma estratégia que vocês podem fazer. Eu faço uma outra coisa também, aquela só te interrompendo mais uma vez. Claro! Eu faço parceria com um mundo de gente no meu processo, né? Aí eu tenho também o design gráfico, o cara da identidade visual, né? Quando a empresa precisa de melhorar a identidade visual dele, o site, né? Enfim, toda essa parte de papelaria, de tudo, o cliente pensou assim na parte corporativa de imagem, desde a imagem dele até a papelaria da empresa, eu tenho parceria com os profissionais. Perfeito. Marceneiro, tudo. É bem legal. O que você precisar, Camila, pode contar.
E como é que funciona essa tua parceria? O que tu propões? Qual é a moeda de troca? Posso falar, Ju? Pode, claro. Então, eu sou meio estranha, né? Eu não faço moeda nenhuma de troca, você acredita? Eu falo para eles assim, olha, eu não quero que vocês me paguem nada, eu quero que vocês entreguem um trabalho bem feito e entreguem no tempo, né? Então, por exemplo, eu estou lá reformando a sala do diretor lá da empresa que eu estou prestando consultoria de imagem corporativa, que eu falei com ele que estava mais parecendo um almoxarifado do que a sala do presidente. Aí, e eu falo bem assim com ele, sabe? Aí ele foi, contratou uma ceneira, a gente planejou toda a sala dele, né? Fizemos uma coisa, enfim. Aí eu não tenho moeda de troca, assim, sabe? Entendi. Agora, da consultoria de imagem pessoal, né? As meninas, por exemplo, se eu preciso de maquiagem, a maquiadora que dá a automaquiagem para as minhas clientes, ela não me cobra jamais. Os meus ensaios fotográficos, a fotógrafa de reposicionamento de imagem não me cobra. Só isso que eu faço. Eu só cobro deles. E isso me permite cobrar deles uma excelência, sabe? Porque eles não me pagam nada. Legal. É muito legal essa pergunta, Keila. Você pode combinar com essas pessoas uma taxa, tá? Tipo uma comissão em cima dessa indicação. Ou vocês podem trabalhar com indica também, ou troca de serviços. Então, assim, olha, vamos supor, né? A Cami deu um exemplo aí do designer. Olha, preciso fazer meu site, te indico esse cliente, né? 2 clientes, você faz o meu site, enfim. Pode fazer dessa maneira, ou você pode cobrar uma porcentagem, 10%, 20%. Depende da negociação também, depende do... Já vi gente cobrando 10%, já vi gente cobrando 20%, vai depender da demanda, enfim, de se é treinamento, se é one-on-one, e já vi pessoas que não têm isso, é parceria, tipo, indica, ó, te indico aqui, você me indica lá, mas o de indica também, você tem que confiar no trabalho da pessoa, né, e tem que ser uma moeda também de via de mão dupla, tá? Então, não existe uma regra, existem aí essas possibilidades. Esse lance de fazer parceria é bem importante, a gente pegar pessoas estratégicas e pessoas que realmente façam um trabalho bacana e que esteja alinhado com os nossos, pode contar. Porque às vezes você indica alguém, a pessoa não entrega, dá problema e acaba sendo ruim, inclusive, para a tua imagem, que é o co-branding que a gente fala, né? Quando a gente se associa a alguém, você tem que saber muito bem com quem você vai se associar para aquilo não se tornar um problema para você. Bom, vamos lá. A gente também trabalha com desenvolvimento de uniforme, né? Estilista, tá? E Peraí, não falhou. Empresa de uniformes, a gente vai falar disso na aula. Oi? Voltou? Voltou? Então tá bom. A gente vai ter, na aula que a gente vai falar da parte da aparência, a gente vai falar também de desenvolvimento de uniforme, tá? Que pode ser um serviço que vocês podem fazer sozinhas, ou vocês podem fazer parceria com uma estilista e até com uma empresa de uniformes, tá? Eu vou falar para vocês lá como que vocês vão fazer como vocês vão pensar nessa estratégia. Então, o uniforme, ele não é tão ruim assim como algumas pessoas falam, né? Porque ele ajuda na identificação dos profissionais que representam uma determinada empresa. E para que a gente faça um uniforme que agrade os funcionários, a gente precisa ter contato com essas pessoas, investigar, pesquisar. E aí, lá na aula, a gente vai conversar melhor sobre esse processo, tudo bem? A gente também, como a gente comentou, pode trabalhar com palestras, workshops e treinamentos. Alguns assuntos que a gente pode falar sobre gestão da imagem pessoal e profissional, linguagem não verbal e comunicação interpessoal, comportamento e etiqueta empresarial, postura profissional hoje em dia, gestão da imagem nas redes sociais, assuntos referentes
né, aos pilares da imagem que a gente falou: aparência, comportamento, comunicação e presença digital, tá? A gente pode dar esses treinamentos tanto para os colaboradores das empresas quanto para os parceiros também. E hoje em dia a gente possui demandas no corporativo, o home office é muitas empresas estão pensando em incorporar essa prática depois aí da pandemia. A comunicação via videoconferência, como a gente falou, né, que está virando agora o nosso novo normal, algumas pessoas não sabem como lidar com isso. A flexibilização dos códigos de vestimenta, então as empresas estão ficando com uma vestimenta mais informal e as pessoas estão com esse desejo de expressar a sua individualidade. Como que a gente vai pensar, então, nessa demanda dentro do corporativo? Existe também a terceirização hoje em dia. E o que é o gig economy? O gig economy é uma nova forma de economia, onde as pessoas elas não são mais funcionárias da empresa, né? E aí elas têm a sua própria empresa como se fosse uma terceirização. E aí essas pessoas, de uma certa forma, elas nos representam aquela questão. Então, como que as empresas vão trabalhar a imagem dessas pessoas, né? Que estão atreladas a ela e ao mesmo tempo, né? Estão, mas não estão. Então, essa é uma nova demanda. Além desse treinamento de colaboradores, as empresas têm que pensar também na gestão dessas pessoas que, de uma certa forma, estão ligadas a essa empresa, o surgimento de novas profissões, como que vai ser daqui para frente, e as interações multiculturais que estão acontecendo aí nesse... esqueci a palavra agora. Ah, meu pai. Da inclusão, né? Então, a questão da diversidade, da inclusão. Então, a gente tem falado muito sobre questões de gêneros. Tem a Avon, por exemplo, tem homens que trabalham na Avon que já estão indo trabalhar de saia, usando maquiagem, né? Então, tem algumas empresas que estão abertas para isso, outras empresas não. Enfim, vou trazer alguns cases também de alguns clientes meus, tá? Então, a gente tem que falar sobre esse assunto também. Vamos lá, perguntas, comentários, dúvidas, ou alguma experiência que vocês gostariam de compartilhar? Hoje foi tipo assim um geralzão, sabe? Uma introdução do que a gente vai ver aí nas próximas semanas. Quietinhas. Pensando, Ju, em tudo que você falou. Parece bem amplo, né? Todo o conteúdo do curso. E envolve questões bem como as habilidades socioemocionais, né? Que legal, eu nem sabia que ia abordar essa questão. Achei bem interessante. Acho que o curso vai ser bem rico, como o outro também. Total. Total. E aí depois, se vocês quiserem se especializando em algumas áreas, como vocês viram, é muito amplo. Então, assim, eu vou trazer uma fatia de cada assunto. Vocês já são consultores, então vocês já são especialistas em aparência, né? A Dani já é especialista nessa área de etiqueta e comportamento. Então, aqui a gente vai falar de tudo um pouco. Vocês vão poder atuar com isso nas empresas, mas de repente, não, eu quero me especializar em comunicação verbal, por exemplo, e oratória. A gente vai ter uma aula sobre isso, mas aí você vai lá e de repente estuda mais sobre esse assunto. Então, assim, é um curso que te dá a visão de tudo, que você consegue entrar no mercado de trabalho, e depois, se você quiser se aprofundar em alguma área, você tem essa possibilidade também. Aqui eu dou bibliografia para vocês, enfim, o que eu puder ajudar, e eu estou sempre à disposição. Ô, Ju, e você dá mentoria individual? Dou mentoria individual pela escola. E como que funciona isso? Eu ajudo vocês em cima da demanda. Ju, tô com um cliente, preciso desenvolver um código de investimento, ou preciso desenvolver uma palestra, um treinamento. E aí a escola tem pacotes, eu acho que é de uma sessão, é que eu nunca peguei uma sessão, sempre pego 2 ou 5, né? Tem pacote que é de uma sessão, 2 sessões ou 5 sessões. E aí você traz, são de 90 minutos, essa sessão de mentoria, você traz essa demanda, a gente faz um alinhamento antes, e eu te ajudo a fazer a construção em cima daquilo que você está precisando. Às vezes pode ser proposta para um cliente, às vezes pode ser inclusive o seu posicionamento como consultora. Tô querendo me posicionar como consultora na área corporativa, o que eu preciso fazer? A gente faz um mapeamento, olha o que você precisa. Então, assim, é bem tudo que você precisa, tanto na área da consultoria, em como você vai trabalhar como consultora,
nesse mercado. Assim, a minha especialidade é o corporativo, né? O branding é o corporativo, esse é o meu nicho. Ou também como você vai atuar no teu trabalho, assim, no teu dia a dia, prospecção de cliente, formatação, montagem de serviço, atendimento mesmo, então formatação de palestras, treinamentos, enfim. Porque eu não vejo sentido, por exemplo, de eu fazer não sei, né, se isso é uma dúvida das meninas também, fazer o curso de consultoria e coach de imagem, sendo que eu já domino essa parte. E eu queria realmente, assim, ter um posicionamento melhor na área de brand e corporativo. Só que, assim, tipo assim, tem um monte de coisa, igual de tudo que você falou aqui, muita coisa eu já sei, sabe? Então, eu queria realmente ter um conhecimento além mesmo. Aí eu não sei, né, como que é precificado isso, se eu olho depois com você, ou sei lá, com o pessoal, né, do comercial, porque eu tenho muito interesse, sabe? Mesmo fazendo o curso. Beleza. Eu vou falar para a Ana entrar em contato contigo amanhã, e aí ela te passa tudo certinho, e depois se você quiser me chamar no privado também, a gente alinha certinho para eu entender precisando hoje, enfim, o que a gente pode fazer aí juntas, tá? E quem quiser se especializar em branding, consultoria de imagem é uma coisa e branding é outra. Sim. Por isso que aqui na escola a gente tem os 2 cursos separados, as 2 formações. As 2 coisas estão ligadas, no corporativo as 2 coisas estão bem fortes, né? E se vocês quiserem trabalhar com os 2, a minha sugestão é que depois vocês façam aí a formação de branding também, porque uma tá bem linkada à outra. Mas vocês, não, Juliana, não quero trabalhar com branding, então vocês podem focar nessa área da imagem, fazer parceria com alguém de branding, entendeu? E aí, enfim, vocês fazem um treinamento juntas, você fala da imagem, outra pessoa fala de personal branding também, mas é uma demanda que está crescendo bastante dentro das empresas no branding. Os últimos treinamentos que eu tô dando os 2. É que eu também tô focando nessa área, também tem isso, né? Eu tô dando imagem e personal brand. Se você fosse falar, explicar para o cliente a diferença entre personal brand e consultoria de imagem, como você explicaria? O personal branding, ele é o todo, certo? O personal branding, eu falo, é o alinhamento de 3 percepções. Como eu me vejo, como as pessoas me veem, como acredito que eu sou vista. O personal branding é a gestão da imagem daquela pessoa. E não é só a imagem, a reputação, ele engloba tudo. Agora, a gente fala no personal branding da identidade daquela marca pessoal, do propósito daquela marca pessoal, da imagem dela. Então, a imagem é um dos pilares, do posicionamento e da comunicação daquela marca. Aqui a gente vai cuidar mais da imagem, a comunicação ligada à imagem e não à gestão da marca. A gente trabalha de maneiras diferentes, são ligados, são assuntos interligados, mas são assuntos diferentes. Ju, eu tenho lido, né, sobre o personal branding e é um assunto que eu gosto muito também, me interessa muito. Mas que eu vejo assim, por exemplo, aqui na minha região, os empreendedores ainda não conhecem, né? Ainda não conseguem se posicionar e tudo mais, e trabalham pelo dinheiro, né? Então não é um negócio que trabalha para o empreendedor, enfim. E aí eu fiquei assim um pouco confusa quando eu comecei a estudar sobre isso, ainda estou estudando, na verdade, se eu iria fugir totalmente da consultoria de imagem, porque eu já vi pessoas no Instagram que eram consultoras de imagem, começaram a trabalhar com personal branding e já não falam mais de imagem, entendeu? Eu queria depois que, se tiver uma oportunidade, se vai ter alguma aula falando sobre isso, se você pudesse mostrar para a gente como que você consegue alinhar as 2 coisas para não fugir, porque eu também ainda não vi teu Instagram. Não sei como é que tu te comunica de lá, alinhando essas 2 coisas, mas eu achei fantástico, porque é o que eu estou buscando, na verdade. Mas eu já tinha até desistido, eu já tinha até pensado em que isso não seria possível, entendeu? Eu trabalho com as 2 coisas, com marca pessoal e com imagem.
E aí eu aprofundo dentro do meu trabalho, porque tem gente que trabalha branding, mas não trabalha a imagem. Fica só no posicionamento digital, inclusive. Então, no meu trabalho, né? Exatamente. Então, dentro do meu trabalho, eu trabalho esses 5 pilares e eu foco bastante na imagem. Falo do posicionamento digital, que ele é extremamente importante, inclusive falo da imagem no posicionamento digital, falo a imagem dentro e fora, mas eu trabalho bastante a imagem, porque a imagem ela é o pilar que é o primeiro contato que as pessoas têm com você. Então, é muito importante a gente trabalhar essa questão da imagem. Respondi sua pergunta? Legal. Respondeu. Obrigada. Imagina. Ju, diga. Bom, as ideias estão borbulhando aqui agora. Porque eu fiquei pensando, né? O meu objetivo, como eu falei, é unir, né, toda a parte comportamental da etiqueta, né? Que na realidade eu não foco somente nas normas. As normas, elas são necessárias para que isso aconteça. Mas eu trabalho muito uma questão de humanização, né, o respeito ao próximo. Então, assim, trazendo virtudes, forças de caráter. Então, trazendo algumas questões, veja bem, trazendo umas questões da psicologia positiva, unindo com a questão do comportamento e da imagem, que na realidade eu estou causando aí um efeito na reputação. Eu estou no caminho ali essas questões já fazem parte do branding? Uma parte. Eu fiquei um pouco... Uma parte só, mas tem coisas que não. Isso daí, você poderia... Algumas coisas do que você falou estão dentro da identidade, outras coisas que você falou, como você é consultora de imagem, dentro da imagem, forças de caráter, psicologia positiva, mais dentro da identidade em si. Essa parte de etiqueta, comportamento também, um pouco identidade, um pouco comunicação, mas ainda falta posicionamento, ainda falta presença digital e algumas questões da comunicação e da identidade. Então, assim, você tem uma parte já, mas ainda faltam outras questões aí para trabalhar o branding. Vou repetir aqui para vocês. O branding que eu trabalho, que a gente atua, ele tem 5 pilares, tá? A identidade, que é o autoconhecimento. E a gente fala lá de valor, a gente fala de história pessoal, tá? Então, é a pessoa, os objetivos que a pessoa tem, a visão que a pessoa quer, tudo bem? O segundo pilar, a gente fala do propósito da marca. O que aquela marca, ela quer comunicar para o mundo? Como que ela vai servir o mundo, tá? O outro pilar é o posicionamento. Então, assim, quem que eu quero servir? Quem que é meu público? E como que eu vou me posicionar para esse público? Depois a gente fala da imagem, que a imagem ela é um ponto, como a gente conversou aqui, que é o primeiro contato que as pessoas têm com a minha marca. Então, é um pilar muito importante. Mas a imagem tem que estar alinhada com tudo isso aqui. Se a imagem não estiver alinhada com esses 3 pilares aqui, ela não vale de nada, porque aí vai causar ruído. Então, aí eu falo da imagem, depois eu falo da comunicação. E essa comunicação é a comunicação online e offline. O networking está aqui também. Networking é extremamente importante para eu atingir esses objetivos, né? Então, esses são 5 pilares que a gente trabalha no brand. Por isso que algumas coisas, Dani, que você faz, a gente consegue encontrar aqui dentro de alguns, mas ainda teria alguns outros conhecimentos para atuar, tá? E hoje em dia a gente tem muita questão do profissional nexialista. O que é o profissional nexialista? É aquele profissional que sabe de tudo pouco, mas ele é especialista em uma coisa. Vou dar um exemplo. O que eu falei para vocês? Eu trabalho com marca pessoal e com imagem, certo? Então, dentro da marca pessoal, eu tenho vários cursos e eu atuo nos 5 pilares, mas eu sou especialista em imagem. Então, hoje em dia, a gente precisa saber de tudo um pouco, mas a gente precisa mesmo Agora saber... que eu entendi. Porque antigamente, ou a gente era generalista, ou a gente era especialista. Antigamente era assim, ou você era um ou você era outro. Hoje em dia, a gente precisa ser os dois. A gente precisa saber de tudo um pouco, mas também se aprofundar numa coisa. Eu queria aproveitar e mostrar um livro para vocês, só um segundo. Mostre. Ju, quantos anos tu tens mesmo? 34, vou fazer 35.
Legal, Deixa eu bem ver aqui, porque novinha. porque os generalistas vencem o mundo de especialistas. Que legal, eu não conheço esse livro, Dani. Deixa eu já tirar a foto dele aqui, que eu já vou providenciar. Que quando eu venho para o Brasil, bota aí para nós, por favor. Quero Eu deixo roupa também. e levo o livro. Eu deixo. Obrigada. Eu vou mandar lá no grupo. Eu sou a louca do livro. Gente, eu trabalho com imagem, mas eu gasto mais dinheiro na Amazon do que com roupa e acessórios e maquiagem. Vocês acreditam? A louca do conhecimento. Meninas, então foi bom nosso indica, aproveitando que a gente está falando de livro, indica uma bibliografia para o branding, do personal branding. Eu estou lendo um que eu não sei. É do Caio Carneiro, acho que é personal branding, se você aprova. Do Caio Carneiro? Eu não conheço, não li o livro do Caio Carneiro, não. Não, eu não sei se é Caio Carneiro, é personal branding que é o nome do livro. Não, Arthur Bender. Arthur Bender, isso. Eu acho que é isso que eu estou lendo. Isso, esse livro, ele é o básico, sabe assim, tô introduzindo, ele é uma delicinha, você lê super rapidinho, é pra gente estar introduzindo o assunto. Depois que você lê esse livro, me fala, a gente conversa de novo, porque tem uns que são mais para reputação, outros vão mais para posicionamento, outros vão mais para alinhamento digital, outros vão mais para carreira, tá? Então, assim, tem vários, tem outros que falam mais de arquétipos. Eu tô lendo antes de vir para o Brasil, né? Até quinta-feira passada, que agora esses dias não consegui, só trabalhei, não estudei. Eu tava estudando, eu tô me aprofundando bastante em arquétipos, tô me aprofundando bastante nessa. E outra coisa, a gente precisa fatiar o elefante, né? Como eu falei para vocês. É muito assunto. E aí vocês podem ir fatiando. Então, assim, esse mês eu vou estudar esse assunto, esse mês eu vou estudar esse assunto, esse mês eu vou estudar esse. Eu sou coach também, eu fiz todas as formações de coaching, então essa parte de identidade, fiz bastante curso na área de marketing, fundando cada vez mais em marketing, posicionamento também. Então, aí a gente vai estudando. Tiazinha do elefante, você vai se aprofundar, tá? Porque que tem bastante coisa para estudar. Tudo bem? Uhum. Depois você manda o nome dos livros para a gente. Eu sou a louca dos livros também. Claro. É isso aí, meus amores. Porque valeu a pena hoje. Cortou, fala de novo. Oi, por que valeu a pena hoje estar essa noite aqui, juntas? Bom, porque eu conheci várias feras aí que vão, com certeza eu vou aprender muita coisa mesmo com vocês. Acho que é porque eu não poderia estar numa turma melhor do que uma turma enxuta, onde que a gente pode conversar, abordar assuntos, papear, né? E uma ajudar a outra, e eu me coloco à disposição, né, gente? Tem conhecimento, né? Acho que todo mundo tem um pouco para compartilhar. Eu acho que eu fiquei bem animada, né, com a simpatia, né, a disponibilidade de vocês. Eu também me coloco à disposição para ajudar no que for necessário. E muito obrigada. Eu gostei muito. Estou bem contente e acredito que será uma formação incrível. Depois eu vou te chamar, viu, Dani, para a gente fazer uma parceria de etiqueta. Com certeza. Tá ótimo. Obrigada. Deixa eu ver que a me colocou aqui. Falhou, Ju. Personal stylist, após o curso serei consultora de imagem. Então, assim, Ju, sou personal stylist, após o curso serei consultora de imagem, consultora para trabalhar com corporativo, tá? Agora, se quer ser consultora de imagem, aí tem um curso que aí você vai aprofundar aí para se tornar uma consultora de imagem. Aqui é para consultoras que querem atuar no corporativo, tá? Então, aqui eu não vou falar de biótipo, né, silhueta, não vou falar nada dessas partes técnicas que a gente estuda na consultoria, tá?
coloração pessoal, esse tipo de coisa, vocês estudam na formação de consultoria de imagem, tá bom? Amei a turma pequena e cheia de empreendedoras. Sim, então uma turma muito gostosa. De onde vocês são? Bom, eu sou de São Paulo, mas moro em Estocolmo, na Suécia. A Dani mora em São Paulo, a Keila em Belém e a Cami em Minas. É isso aí? Acertei? Cami, é Belo Horizonte? Sim, Belo Horizonte. É isso aí. E você, a Camila Clementino, mora em Teresina. Ai, que bacana! Piauí, sim. Mais perto de mim. É verdade. Tem a Paulinha, que ela foi a turma anterior de corporativo, que ela é lá de Teresina. Ela reconheceu Você conheceu o retorno. Eu já fui lá em Belém, gente. Eu adorei lá. Eu quase derreti, mas eu adorei. Eu conheço BH também. Adorei o clima, maravilhoso. E a Belém, cidade também é bem tranquila. Nossa, Então tá bom, meus amores. Para mim foi uma alegria estar aqui com vocês. Foi muito bom conhecê-las. Espero que a gente tenha uma jornada aí de muita troca. Aliás, espero não, teremos uma jornada aí de muita troca, muito crescimento juntas. E contem comigo nesse processo, tá bom? Um grande beijo no coração de cada uma. E na terça-feira nós nos vemos às 5 da tarde. Tá bom. Obrigada. Depois vamos trocar os Instagrams, gente. Isso, coloquem os Instagrams lá no grupo para a gente começar a se conectar também. Joia. Boa noite. Boa noite. Beijos, boa noite. Beijo. Obrigada, boa noite.